Tony, a Lava Jato fez 10 anos, né? Então, nas últimas semanas, houve uma série de avaliações sobre esses 10 anos, saiu uma pesquisa com a Este, até você ver aqui a matéria do Merval Pereira, do Globo, né? Bom senso da população. Apesar de todos os ataques dos últimos anos, Sérgio Moro continua com forte apoio popular. Né? Não é verdade isso, né? Mas, enfim, o Merval Pereira, ele sempre foi um dos maiores... O Merval Pereira é cúmplice da Lava Jato. O Merval Pereira, junto com a Globo, é cúmplice da Lava Jato. Você está entendendo? Se eles forem investigados, eles vão ver que todas as coisas que forjaram com o conluio deles, entendeu? A maioria dos jornalistas do coisa, a própria direção da Globo estava envolvida com isso daí, dos jornalões, todos foram cúmplices disso. Sabe, se você pegar... É o que eu acho que tem muita coisa ainda que não veio à tona, né? Porque por exemplo, eles me usavam para vazar notícia falsa, entendeu? Para jornalistas que eu era amigo, eu não vou falar aqui, mas eles me usavam para falar, e alguns deles, como fizeram lá atrás já, para eu falar para a Veja, de uma coisa que eles queriam, que me obrigaram a fazer contra o Zé Dirceu, né, eles me passavam coisa que combinavam lá. Vamos falar isso daqui para criar na opinião pública, né, massacrar o cara na opinião pública. Aí vinha no Jornal Nacional, aí vinha no Antagonista, aí vinha alguns jornalistas dos jornalões aí do país. Eles tinham uma gama de jornalistas, exploravam o meu relacionamento nisso daí também com alguns. Então me passavam coisa para que eu vazasse e que isso daí se tornasse público para ficar a pessoa ficar massacrada na opinião pública e para que ninguém reformasse uma sentença dele, alguma coisa. Esse é o método que ele usou. E o Merval Pereira, entendeu? Fala uma bobagem. Ele pinça uma coisa de uma pesquisa totalmente fajuta que fizeram, totalmente comprometida no seu questionário, se você vê, isso daí é em resposta, entendeu, ao ataque do Lula a Israel em relação à Palestina. Assertivamente ele fez o ataque, falou que aquilo é genocídio, está escalando para um holocausto, né, do povo palestino através de quem já sofreu mesmo, sabe? Então está acontecendo isso. E isso foi e a ligação da comunidade judaica no Brasil com os marinhos é muito grande, é histórica, entendeu? E eles fizeram essa pesquisa aí direcionada justamente para isso daí, sabe? Colocaram lá a pergunta mais indecente que eu já vi. Você acha que o Lula é inocente ou ele é culpado e deveria estar preso, sabe? Isso é direcionado, aí empata com 43. Nossa, aquilo é uma vergonha. É uma vergonha. E o Merval esquece de falar a pesquisa que saiu antes, onde põe o Sérgio Moro com a personalidade mais rejeitada no país, com 68%, né? Na frente de Bolsonaro, na frente de todos. Né? Ele é a figura mais rejeitada. Ou seja, a Globo usa os instrumentos dela para chantagem. Eles não estão satisfeitos com a posição do Brasil, e é claro, é visível, entendeu? Em relação a Israel. E aí eles começam a fabricar esse tipo de pesquisa para começar a tentar mexer na opinião pública, né? E uma coisa que é cara para o Lula, que é a Lava Jato, que eu sei, prendeu ele com um monte de coisa forjada pelo domínio do fato, sem prova nenhuma, né? Com essa quadrilha aqui de Curitiba, e que agora a Globo tenta defender através do Merval, que sempre foi uma pessoa que estava desde a época do golpe, que se fazia, que se estudava com o PT, com a Dilma, com todo mundo, o Merval estava desse lado. Então, a Globo não faz jornalismo, entendeu? A Globo tem lado, ela escolhe lado e ela faz o proselitismo dela do jeito que ela quer. E agora ela aproveitou esses 10 anos da Lava Jato para botar o Lula tipo, amigo, você está falando muita coisa aí, mas você está numa corda bamba, entendeu? Você tem um monte de processo de impeachment lá, que a qualquer hora eles podem fazer a mesma coisa. Eles começam a criar um clima contra o presidente,
entendeu? Para que o Congresso seja motivado, porque aquele Congresso que está lá, se deixasse, entendeu? Se o Lira jogasse, fizesse uma faísca assim, eles fazem o impeachment do Lula, você pode ter certeza. Eu sei o que muitos pensam lá. São mais de 350 deputados de conservadores de partido de direita, ultradireita lá, que fariam qualquer coisa para isso daí. Então, a Globo sempre tem que estar de olho no que ela faz, porque essas coisas eles colocam um estupinzinho ali, entendeu? Muito curto, e começam nessa batalha. Eu vejo jornais todos orquestrados, batendo no mesmo ponto contra o governo Lula, e isso daí a esquerda tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque eu falo e repito. O Lula está aí não porque o mercado gosta dele, não porque a Globo gosta dele, os jornais gostam dele, nada disso. Entendeu? Ele está aí porque eles odiavam o Bolsonaro. E não gostam dele também. Não gostam do PT. Né? E se tiver uma oportunidade para eles darem uma rasteira nele, entendeu? Usando esse Congresso conservador e tudo, e a maneira que eu acho que a esquerda está errando em muito, entendeu? A avaliação deles do momento que está passando o país, né? Eles criam um ambiente favorável para que essas coisas comecem a se dar no Congresso. Não pode se ignorar esses movimentos de rua, entendeu? Tentar, isso não tem importância, tem sim. Isso daí é caixa de ressonância lá dentro do Congresso. Você já começa a ver que começam a entrar um monte de projetos de anistia, começam a pressionar o presidente da casa, esses grupos começam a se juntar. Isso daí é complicado. Eu acho que há um movimento aí que a esquerda tem que olhar, abrir mais a visão dela, porque tem um movimento que eu não acho aconselhável ignorar. É o que eu penso, Miguel. Uma coisa que eu tenho notado também é que a mídia está... Esses 10 anos da Lava Jato, ela está voltando a ativar, né, os seus dispositivos lavajatistas. Né? Por exemplo, tem a matéria agora na Folha. Né? Prejuízo bilionário gera desconfiança com retomada de obras da Petrobras pós-Lava Jato. É lógico. Típico de coisa isso aí dá um gatilho. Né? Isso é orquestrado, Miguel. Isso é orquestrado, Miguel. Miguel, isso é orquestrado. Se a esquerda não perceber isso, o presidente Lula não perceber isso, entendeu? Vai cair numa esparrela como a Dilma caiu. Eles ficam provocando o tempo inteiro para ver se ele briga com o Arthur Lira, para que você faça alguma coisa, joga o Renan Calheiros no meio, porque sabe que é uma coisa incompatível os dois lá em Alagoas, e o Renan pressionando do lado, o outro de outro, eles ficam fazendo essa cisânia dentro do governo para ver se tem um estopim aí para começar uma coisa para desestabilizar o governo, Miguel. Essas coisas da Lava Jato, eles estão usando isso, o Merval é artífice disso, e outros mais, entendeu? Começam a mesma coisa. Então, tem gente que ainda tem isso. E ontem eu falei sobre uma coisa, Miguel, de uma pessoa que eu estimo muito, muito. Uma pessoa que, para mim, é uma pessoa com uma capacidade intelectual incrível, competência jurídica, é uma pessoa sensata, tudo bem. Só que ele teve aqui em Curitiba semana passada, que foi o ministro, o ministro Barroso, né, que é o presidente do STF, presidente do CNJ, e ele aqui chegou a dar um recado, falando com as pessoas em relação a Gabriela Hart, que está sendo julgada hoje, né, pelo CNJ. Ele falou que ele recomendava ao CNJ um pouco de empatia com ela, sabe? E eu acho que o tipo de uma coisa vindo do presidente do tribunal, que é uma pessoa, para mim, acima de qualquer outra pessoa intelectualmente, tudo. É uma pessoa sensata, só que ele pede um pouco de empatia em cima de uma pessoa que não teve empatia com ninguém. Eu não falo só do meu caso, entendeu? Não é questão de empatia, ela é criminosa. Ela usou da justiça para cometer crimes. Só no meu processo, eu pedi até para que o ministro, pedi ontem, para que o ministro desse uma olhadinha só, em 15 minutos de uma audiência minha com ela, com o Ministério Público, os crimes que ela cometeu ali, tentou jogar por baixo do tapete, em retaliação tentou fazer uma coisa comigo, entendeu? E a minha família, terrível, ela tentou fazer, que você não encontra,
você não encontra amparo no nosso ordenamento jurídico em nada do que ela fez. Se ele olhar 15 minutos ali, ela vai ver que não tem empatia, tem uma quadrilha aqui no Paraná. Então, quando você pede empatia para quem cometeu crime com o presidente Lula, cometeu crime com dinheiro, cara, da Lava Jato, mexido indevidamente pelo Moro e por todos aqui que passaram pela vara da Lava Jato, sabe? E pedir empatia numa hora dessa querer fazer o seguinte, ter empatia com Israel, que está massacrando o povo palestino. Não dá para ter empatia com quem massacra alguém, com quem faz isso. E ela usou justiça para massacrar, para perseguir pessoas, inclusive o presidente Lula. E quando se fala numa coisa dessa, eu fico preocupado que o ministro Barroso, entendeu? Era uma pessoa que defendia muito a Lava Jato, sabe? E aí eu vejo essa coisa de que começam os jornalões, começa a Globo, começa tudo a se fazer, e a hora que se pede empatia, vindo do ministro Barroso, que é uma pessoa ultra coerente, eu acho que tem alguma coisa aí errada que no momento que está se julgando os crimes da Lava Jato, eles estão enaltecendo algumas coisas e colocando em dúvida outras, entendeu? É isso aí que a gente precisa permanecer atento. Então, essa reação, essas coisas usando os 10 anos de Lava Jato, tem a ver também, entendeu? Tem muito a ver em como minar a presidência do Lula. Eu acredito que isso aí começa a pegar embaixo. É uma coisa cara, com ele foi preso indevidamente 2 anos, e quando se coloca que a população está dividida meio a meio, que ele deveria estar preso, não na presidência, que ele é inocente, isso, né? E contratada pela Globo News, na hora que ele se posicionou contra o que eles apoiam, que é Israel, tudo isso tem que se olhar com uma lupa, tem que se olhar, porque você mesmo percebe já como jornalista que essas noticiazinhas aí, né, que parece que não tem efeito nenhum, elas estão colocando em dúvida alguma coisa, estão colocando em dúvida o governo dele de novo, como se ele estivesse começando, né, a reincidir no que levou ele preso. Essas coisas tem que tomar muito cuidado, Miguel. Eu acho que está todo mundo muito focado em criticar o Bolsonaro, se ele vai preso por isso, por aquele outro, né? Enquanto isso, estão fortalecendo ele demais em tudo, fortalece a direita, fortalece ele, o candidato dele, os candidatos dele para a eleição de 2024, e, ao mesmo tempo, tento começar a corroer, né, a credibilidade do governo e a credibilidade do próprio presidente. É assim que eu enxergo, Miguel. Entendeu? Eu não vejo teoria de conspiração, não vejo nada, mas como eu participei dos bastidores da Lava Jato, eu participei dos bastidores da derrubada da Dilma, do impeachment dela, tudo, então eu começo a ver o mesmo modus operandi das coisas aqui que não são isoladas e têm método, entendeu? Começa a se minar a credibilidade primeiro para depois implantar o que eles querem. E como eu acho que eles não gostam, eles detestam o Bolsonaro, não gostam do Lula, né? O sonho deles era ter o Alckmin como presidente do país, era o candidato deles. Como não deu certo, o Bolsonaro ganhou, aí empurraram ele goela abaixo da esquerda, né? Nesse acordo que fizeram para apoiar o Lula, para todo mundo, para tirar o Bolsonaro, empurraram o cara de direita lá dentro. Entendeu? Que teve que fazer, né, uma modificação na sua vida inteira para se ajustar nisso, mas é uma pessoa que sempre teve, né, teve o olhar muito bom dessa direita, dessas pessoas, e está lá dentro. Quando eles começam a minar o governo do Lula com essas coisas, para mim, orquestradamente, usando a Lava Jato, eles começam a fazer isso em ano eleitoral, que é um ato preparatório para 2026. E, para mim, o que eles querem fabricar, na verdade, com a inadimplência do Bolsonaro, porque eles acham que o Bolsonaro perde a eleição para o Lula, eu também acho, entendeu? Que é o único que perde a eleição para o Lula é o Bolsonaro. Eles estão começando a construir uma candidatura em cima do Tarcísio. É a candidatura do status quo inteirinho, entendeu? Para mim é o Tarcísio, que seria um candidato muito mais forte que o Bolsonaro para enfrentar o candidato da esquerda ou o próprio Lula,
em 2026. E a base disso é 2024. Eu começo a analisar a coisa como um todo, né, que há um movimento aí de começar a corroer a credibilidade do presidente, pelo menos para deixar ele nas cordas, entendeu? Se defendendo disso, e estão usando a Lava Jato nesse momento para isso.